boa tarde. Vamos começar. Em nome da ABIMED, eu queria dar as boas-vindas. Meu nome é Jorge Kawaj, eu sou gerente de Legal e Compliance da ABIMED. E a gente hoje vai apresentar o painel Impactos de Trade, Iniciativas Globais para a Convergência Regulatória de Dispositivos Médicos. A gente tem aqui a Marina Egídio de Carvalho, líder de comércio internacional da Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória, e Steven Bipes, Vice President de Global Strategy and Analysis da Advamed, Advanced Medical Technology Association. Queria dar boas-vindas à Marina e ao Steve. O painel é uma discussão sobre a tendência e a necessidade da gente convergir sobre aspectos de trade e de comércio entre países de uma forma que a gente possa realmente trazer uma economia globalizada e colocar o Brasil dentro de uma perspectiva de comércio internacional, atendendo a práticas, as melhores práticas de outros países, inclusive mirando, eventualmente, um ingresso na OCDE, que é um sonho antigo do Brasil. Então, queria começar dando a palavra para a Marina, do Steve. Então, Steve, primeiro, por favor, Steve. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar a ABIMED pela presença aqui no Hospitalar e pelo convite de estar aqui. Essa é somente minha segunda visita ao Brasil desde que Covid acabou, entre aspas. É um grande prazer ver tantas pessoas ao vivo aqui, amigos, parceiros, rostos, familiares, e não só através de uma janelinha. Então, é muito bom estar aqui presente. E, em particular, para compartilhar um pouco sobre nossos esforços lá fora, o que a Advamed está fazendo junto com a ABIMED no hemisfério fora do Brasil, no hemisfério e no nível global. E vamos falar sobre os impactos do trade e como estamos utilizando as ferramentas de comércio internacional para avançar a convergência regulatória, implementando boas práticas regulatórias aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Então, com isso, vamos começar. Eu vou falar em 5 pontos, e eu estou aqui com prazer com minha colega Mariana Carvalho, que trabalha com a Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória, cuja a ABIMED e a Advamed faz parte. Mas eu vou falar rapidamente sobre a Advamed, nosso diagnóstico sobre acesso a mercados e lições aprendidas durante a pandemia, como identificar e eliminar, minimizar barreiras ao paciente, acesso de nossas tecnologias. Vamos falar sobre a coalizão e também sobre um projeto que estamos fazendo em conjunto com o apoio do governo americano, brasileiro e outros na região e no mundo. Então, the Advanced Medical Technology Association, ADVMED, é a associação de dispositivos médicos baseado em Washington, D.C. Temos mais 450 empresas globais, a maioria são dos Estados Unidos, mas também grandes da Europa, Ásia. E interessante quase 90% dos nossos associados são pequenas e médias, emerging technologies, ou seja, grande lance lá, inovar e achar novas soluções para pacientes, e daí o modelo investir, seja adquirido para outra empresa maior, faz parte do ecossistema lá. Temos mais ou menos 100 funcionários em vários departamentos. Então, tem uma área regulatória, área legal de compliance, área de HealthGov, trabalhando com o Congresso americano, com os estados, 50 estados, e a área global, que faz o payment, reembolso, tudo, pricing policy, a área global, departamento internacional, que faz um pouco de tudo disso, mas fora dos Estados Unidos. Eu faço parte da equipe global, e eu sou o responsável para, geograficamente, as Américas, fora dos Estados Unidos, ou seja, Canadá até a Argentina, incluindo o Brasil, também a África. Em termos de temas, eu sou o responsável na equipe global para assuntos regulatórios, barreiras técnicas ao comércio, normas internacionais e boas práticas regulatórias. E trabalhamos com a ABIMED em várias esferas. Primeiro, nós dois somos membros associados da Aliança Global de Tecnologia Médica, da Global Medical Technology Alliance.
Acompanhamos o trabalho sendo feito na Aliança Global de Diagnóstico, GDA. Estamos dentro da Coalizão Interamericana para Ética Empresarial Corporativa, né? Também a Coalizão Interamericana para Convergência Regulatória. Fazemos parte de um grupo pan-americano empresarial que se chama America's Business Dialogue, que é uma entidade empresarial que tem um vínculo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E aí, dentro dos Estados Unidos, a AdvaMed faz parte das entidades nacionais com assuntos de negócios mais abrangentes. Por exemplo, o US Chamber of Commerce, que é o que não tem um equivalente aqui no Brasil, mas seria como uma super confederação juntando o CNI com o CNC, com o CNSEG, com o CNF, e tudo que eles fazem com dispositivos é através da AdvaMed. E também o National Association of Manufacturers, que seria... Essa é a indústria mesmo. Então, acho que a contraparte deles aqui no Brasil seria mais Fiesp e CNI também, né? E antes da pandemia, nosso trabalho na equipe global era para identificar e tentar minimizar, eliminar barreiras globais entre pacientes e as tecnologias inovadoras de nossas empresas associadas. E daí veio a pandemia, e esses problemas já eram bem mais agudos durante a pandemia. E que descobrimos nos últimos anos? Tinha realmente uma falta de produto no mercado, mas não era tanto faltar a existência, era tipo, faltar nessa área, tinha um produto aqui que não podia chegar em essa outra área ali. E uma das grandes razões disso, causa, era a falta de padrão regulatório, uma diferença do modelo regulatório, e que dificultou a entrada do produto A, o país B e C, né? E ficou a ter casos de produtos doados de entidades filantrópicas, por exemplo, Bill and Melinda Gates Foundation, que comprava e não conseguia botar os dispositivos de um país em outro por causa dessas barreiras técnicas. E vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de barreira. E uma das maiores barreiras, como nós vamos falar, é o desalinhamento de regras nacionais e internacionais, entre eles barreiras tarifárias e não tarifárias, e descumprimento com as regras. E quais são as barreiras ao paciente? Esse vocabulário, eu vou falar um pouco... Quando estamos falando com o OMS, o OPS, obviamente estamos falando na idioma, na nomenclatura deles. Estamos falando em saúde, em pacientes, utilizando a terminologia do OMS, Reliance. Mas quando se fala com outras partes do governo, outras entidades multilaterais, é outro vocabulário, outra nomenclatura. E daí, quando se fala mais do lado de comércio, daí é mais barreiras tarifárias, não tarifárias, BNTs. Non-tariff barriers, né? E barreiras tarifárias são ruins, mas mais grave são as barreiras não tarifárias, como na área de portos, os processos de importação que vai dentro da categoria de facilitação de comércio, que se chama, não alinhamento técnico, que vem de uma falta de políticas de boas práticas regulatórias, e também corrupção. E para capturar e falar com entidades como o Ministério de Comércio sobre esses assuntos, essas barreiras que vêm do setor de saúde, utilizamos 4 números: 5, 10, 20 e 30. O imposto de importação global, tarifa média, para todos os produtos de todos os setores é mais ou menos 5%, na média. Agora, no Brasil, acho que a faixa fica mais de 12%, um pouco mais, e tem muitos. Mais? Jorge pode falar melhor. No mínimo 20. Ok. No mínimo. Tá. Talvez a média fica 20, e talvez com os países com quem o Brasil tem um acordo de comércio, baixe para 12, mas na média global é 5, né? E em muitos países é 0, Estados Unidos é 0.
mesmo para países com que os Estados não têm acordo de comércio. É zero, porque é visto como barreira, né? Mas, mais grave, as ineficiências aduaneiras associadas com os processos de importar trazem custos equivalentes de imposto de importação de 10%, ou seja, o dobro da tarifa média global. Desalinhamento, não alinhamento técnico, regulatório, traz custos equivalentes de imposto de importação de 20%. E a falta de ética nas práticas comerciais e interações com governos traz custos que são equivalentes de imposto de importação entre 10% e 30%. Eu diria que México fica na faixa de 30% e o Brasil fica mais baixo. Varia, esses são números do mundo, não somente na América Latina e no hemisfério oeste. E como podemos eliminar barreiras ao paciente? Olhando para comércio internacional, international trade, e identificando e minimizando elas, e melhorando o acesso de tecnologia aos pacientes. E daí, através desse trabalho, como podemos diminuir gargalos e barreiras ao mercado de saúde, promover coerência e convergência regulatória, melhora as práticas de ética e incrementar a venda de produtos com valor agregado. E tem várias ferramentas de comércio e de boas práticas que utilizamos na Advamed, na Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória, com nossos trabalhos, com o BID, com o PS, com o OMC lá em Genebra. Mas, para isso, eu vou passar para a Marina, que vai falar melhor. Marina, por favor. Obrigado, Steven. Marina, antes de você começar, eu só queria deixar uma provocação. A gente vê todo esse cenário de incongruência ou de diferenciação de práticas comerciais na média mundial e o Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma busca do Brasil para se alinhar com a CDE em todos os seus princípios e tentar trazer o mesmo nível de competitividade. Já usando o tema do Steve, você acha que tem algum lugar prioritário para começar ou é tudo junto para que possa realmente ter um pacote de ações que possam ajudar a mudar esse gap? Só perguntinha fácil. Bom, vamos começar. Assim, boa tarde. Eu acho que eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje, a Advamed, a Bimed também, pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Não tem uma resposta certa ou errada, eu acho, essa tua pergunta, mas quando a gente pensa em utilizar regras para melhorar o comércio, a gente tem que pensar na regra, acho que como um todo, né? E quando a gente olha para o processo de acessão de OCDE, existe uma priorização ali num arcabouço de regras, mas a premissa de boa prática regulatória, ela existe em todas as regras. Então, ainda que se priorize por um tema ou por outro, a premissa de você produzir uma regra que seja boa, que seja uma regra eficiente, e eu acho que a mensagem hoje é muito sobre como criar regras pode ser bom, né? Porque quando a gente pensa em regras, muitas vezes a gente pensa em burocracia ou em dificuldade ou em como as regras dificultam o processo, né? E a mensagem que a gente vem tentando passar, principalmente para reguladores, é como produzir uma regra que seja, na verdade, eficiente, que ajude o setor privado e não atrapalhe, né? Então, o Steven trouxe ali os problemas e a ideia é trabalhar um pouco do que a gente vê como possíveis soluções, né? E aí a gente acha que não é produzir regra pela regra, mas é produzir uma regra que funcione. Então, no painel anterior, houve uma pergunta que eu achei muito boa sobre como a agência estava trabalhando a temática, né? No caso, a agência reguladora. E eu acho essa pergunta muito boa porque a gente olha muito para como o setor privado está trabalhando a sua produção, mas o setor privado, na verdade, depende de como a regra está sendo produzida para que ele consiga fazer um bom produto. E a gente com frequência esquece as regras internacionais, que são as regras que balizam muito do que esses órgãos reguladores têm que fazer no âmbito doméstico, né? Então, eu trouxe aqui algumas lembranças, assim, e aí, se você tiver provocações, fica à vontade para me interromper, assim. Mas, quando a gente pensa em acordos comerciais, a gente tem que pensar que esses acordos eles não estão longe, né? Eles estão muito mais perto do que a gente imagina. Eles estão ditando regras gerais
que todos os países e suas agências devem levar em consideração dentro da produção de regras. E a Organização Mundial do Comércio, ela tem um tratado muito importante para esse setor e para muitos outros, que diz respeito justamente a como criar regras que não sejam barreiras, né? Que não sejam barreiras técnicas, regras que sejam uniformes, que sejam transparentes, que atendam ao setor privado de todos os países, sem criar nenhum tipo de proteção disfarçada, né? Então, o Acordo TBT ele traz essa premissa de que toda regra técnica tem que ser uma regra transparente, tem que ser uma regra imparcial, tem que ser uma regra que não discrimine entre o que se exporta e o que se importa, e que seja uma regra feita com boas práticas, né? A gente vai chegar nas boas práticas. O Brasil, de alguma maneira, vem absorvendo essa ideia. Então, os acordos que o Brasil vem celebrando, se a gente mencionar, por exemplo, o acordo do Mercosul com o Canadá, que ainda está em negociação, mas já traz um capítulo específico sobre boas práticas regulatórias. A gente vai entrar um pouquinho em boas práticas regulatórias. E Brasil e Estados Unidos também já trazem, e aí esse eu acho que é muito importante, porque esse protocolo que chama ATEC, ele já está em vigor, já está internalizado, já virou decreto, e traz regras específicas de boas práticas regulatórias que os dois países devem utilizar na produção das suas regras, né? Então, o que isso quer dizer? No limite, isso quer dizer que quando o órgão regulador brasileiro, e aí não precisa ser uma agência, né? Ele pode ser um órgão delegado, né? Um órgão competente, ou o próprio Poder Executivo, quando ele produz uma regra, ele deve levar em consideração essas premissas internacionais. E quando a gente fala em como essas regras vão ser criadas no Brasil, a gente também tem que lembrar que são regras que têm que convergir, de alguma maneira, com o que está se produzindo lá fora, né? Então, isso é muito importante, porque, se a gente olhar, acho que a maior parte dos painéis que discutem alguma questão regulatória traz ISO, traz IEC, traz... Eu notei aqui 7 siglas na palestra anterior de regras internacionais, referências utilizadas na produção de um microsetor do setor de dispositivos médicos. Então, todas essas referências, elas existem por uma razão, para fazer com que a regra seja minimamente uniforme globalmente, e isso faz com que os obstáculos sejam menores na hora de comercializar a mercadoria. E o que a gente percebe, e foi o que o Steven trouxe, é que quando as regras são muito diferentes em diferentes países, o produto fica mais caro, o acesso ao produto fica mais difícil, e quem sofre é o consumidor, que no nosso setor é crítico, né? É crítico. Então, para a gente convergir, as regras têm que ser sinérgicas minimamente, quando não uniformes, né? Quando não as mesmas reconhecidas internacionalmente. E aí, para produzir boas regras, a gente vem advogando muito pela necessidade de boas práticas regulatórias. E o que são boas práticas regulatórias, né? A gente pretende que o paciente tenha um acesso a produtos de forma segura. A gente quer que o processo de criação de regras cumpra com aquele sistema de gestão de qualidade que vocês estão acostumados a ver no processo produtivo ISO do produto de vocês. E a gente quer que a administração pública, quando produz essas regras, faça isso com transparência, com eficiência, seguindo esse sistema de qualidade de produção regulatória. E isso vai envolver sempre transparência e legalidade. Então, existe esse cenário por trás, né, das boas práticas regulatórias. Se vocês olharem os acordos que eu mencionei internacionais anteriores, eles já trazem essas premissas. E o Brasil, até a Anvisa, ela é um exemplo em boas práticas regulatórias no que se refere até ao histórico de boas práticas regulatórias do Brasil como um todo, né? Mas sempre há melhorias a serem feitas e sempre há órgãos que podem utilizar de boas práticas regulatórias. Aqui no Brasil, a utilização de boas práticas regulatórias ainda não é tão uniforme quanto a gente gostaria. Então, existem órgãos que não, de repente, têm essa sistemática organizada. E aí, isso é muito importante, porque a gente vê, às vezes, publicação de guias que não são mandatórios, a gente vê manuais,
mas o que a gente precisa, às vezes, do órgão regulador é que ele tenha um procedimento obrigatório para ele, de uso interno, na criação de regras. Então, sempre que ele vá criar uma regra, ele siga o mesmo procedimento. O mesmo processo de consulta, o mesmo processo de pesquisa, o mesmo processo de avaliação de risco, de avaliação econômica dos impactos daquela regra, e hoje, em muitos países, isso não se dá de forma unânime ou uniforme entre todas as agências e entre todos os órgãos reguladores. A utilização de boas práticas regulatórias é justamente para isso, para tornar isso uniforme, né? E aí eu trouxe uma lista aqui muito básica, não vou passar por tudo, mas que mostra assim, o que um órgão regulador, o que uma agência ou, né, tem que tomar conta ou prestar atenção dentro do universo de boas práticas regulatórias, né? Ter uma previsão do que ela vai regular, divulgar isso ao público, ter um registro regulatório do que ela está regulando e atualizar esse registro como se fosse o planejamento estratégico das empresas que a gente está tão acostumado a ver e que se traduz muitas vezes nesse tipo de rastreamento. Oportunizar consultas públicas, possibilitar que as partes se manifestem, publicar essas manifestações, conceder respostas sobre as manifestações realizadas. Então, a gente vê, por exemplo, no Poder Executivo, diversos ministérios fazendo isso, mas de forma setorializada. Às vezes, o próprio ministério toma essa iniciativa e faz. O prazo, às vezes, não é de 60 dias, é de 45 ou é de 30. Então, não existe uma uniformidade com relação a isso. Às vezes, você não identifica a avaliação de impacto regulatório. Então, para produtos que têm um risco alto, a regulação tem que passar pela avaliação de impacto regulatório para entender qual é o efeito econômico, qual é o efeito sobre o consumo, qual é o impacto, qual é o custo-benefício da regra. E, talvez, o mais avançado de tudo isso, e algo que a gente viu, por exemplo, agora... Existe uma proposta no Brasil para que aconteça, é um órgão central de coordenação de boas práticas regulatórias, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio criou uma secretaria específica de boas práticas regulatórias com o objetivo de tentar coordenar toda essa publicação de regras no caso do Brasil e seguindo aí exemplos internacionais. Mas, de fato, é muito difícil, porque a gente estava até conversando... Na importação, você tem 40 órgãos anuentes para a entrada de um produto. Na produção, ou, né, se a gente pensar domesticamente, internamente, o órgão central de coordenação vai ter que lidar com 142 órgãos diferentes regulando produtos no Brasil de alguma maneira. E aí não estou me referindo só a dispositivos médicos. Então, é um trabalho hercúleo de você coordenar toda essa produção de regras, né? Mas as boas práticas regulatórias servem justamente para sistematizar esse processo e permitir que as regras sejam publicadas e feitas de uma maneira que atenda ao setor privado com o melhor custo-benefício e com o menor impacto possível. 3 detalhes importantes que a gente sempre coloca assim nos nossos trabalhos, né? Boa prática regulatória não é criar mais regras, mas sim criar a melhor regra dentro das possibilidades, levando em consideração o menor efeito econômico, a menor restrição possível e o maior atendimento à segurança e qualidade do consumidor. E é isso que vai gerar a cooperação de regulação entre os países, né? Então, a gente tem que... pregar a boa prática regulatória para tentar atacar aqueles 10% a 30% que o Steven falou no último slide dele, que são os grandes custos que a gente tem hoje. E, para isso, a gente vem trabalhando na Coalizão Interamericana para a Convergência Regulatória, como uma organização público-privada, cujo objetivo é fazer o que a gente está fazendo aqui, divulgar as boas práticas, integrar isso entre órgãos reguladores, países e setor privado. A gente já vem atuando em 10 países diferentes. Ali eu coloquei os membros, onde a gente tem principais membros atuando. O nosso secretariado hoje está formado por técnicos do México, daqui do Brasil e dos Estados Unidos, para a gente conseguir também ter sempre essa visão do que está acontecendo em termos de regulação nas Américas, de um modo geral. E
e sempre tentar pregar essa ideia de que se a gente tiver uma norma uniforme, a gente consegue atingir uma melhoria de patamar de acesso a produtos no final do dia. E aí eu vou devolver para o Steven finalizar falando só um pouquinho do MDRC, que é o projeto final de convergência do... E aí a gente... Obrigado, Marina. E junto em 2016, lançamos a Coalizão Interamericana de Ética, e baseado nessa boa experiência, lançamos durante a pandemia essa coalizão aqui. Mas justamente a coalizão foi um parceiro junto com uma agência do governo americano, US Agency for International Development, que queria ajudar no processo de identificar gargalos, em particular na global response da pandemia. E esse projeto foi andando desde 2020 e vai terminar no final deste ano, mas é um projeto que, com a equipe da coalizão, trabalha aqui nas Américas, na África e Indonésia também, com os governos, de identificar pontos específicos, normas pontos técnicos específicos, mas também políticas. Então, a ideia com esse projeto, de avaliar os procedimentos, os marcos regulatórios para dispositivos médicos, e já até o fim do projeto, incorporar um checklist e adotar as melhores práticas e normas internacionais no processo regulatório, para ajudar esses países e preparar para futuros problemas e emergentes no mundo. Então, só queria, antes de encerrar, assim, eu queria primeiro agradecer os dois e pedir uma palavra final de cada um, mas deixar uma provocação aqui. Eu acho que a gente falou muito de convergência regulatória, mas eu acho que a gente tem uma convergência de comércio exterior, né? Eu acho que o objetivo maior deveria ser incluir a convergência regulatória no objetivo maior de convergir atos e ações e regras para um comércio exterior de uma forma geral, que aí você está incluindo as dificuldades regulatórias, as dificuldades tarifárias, aduaneiras, logísticas, tributárias. Acho que tudo tem que convergir numa mesma ação, porque se você conserta a convergência regulatória, você deixa aberto a falta de incentivo para importação ou para exportação, você deixa aberto a diferença tarifária, então você acaba voltando igual o banco imobiliário, você acaba voltando uma casa atrás quando você ganha alguma coisa para frente. Então, acho que a gente tem que buscar não só a convergência regulatória, que é eminentemente técnico e necessário, mas que você tenha um ambiente, um ecossistema de negócio, de comércio exterior, que fortaleça todas as bases. Uma delas é a convergência regulatória. Tem outras bases que precisam ser fortalecidas também. Então, agradecendo, eu queria uma palavra final do Steve e da Marina. Quer começar, Marina? Não. Eu falaria uma coisa sobre a situação atual e aí próximos passos. Atualmente, podemos utilizar o ATEC, o acordo, o OMC, o próprio OMC, o acordo internacional e o acordo de obstáculos técnicos, mas também o ATEC, acordo novo entre Brasil e Estados Unidos, e é pouco conhecido, então é uma ferramenta que as associações, as empresas podem utilizar. E, por exemplo, cada conversa que vocês têm com a Anvisa, com o Inmetro, com outro órgão, Anatel, outro órgão do governo, hoje em dia eles têm que fazer avaliação de impacto regulatório. Pode pedir, cadê? Me mostra no papel como isso é bom. E pode ser que eles vão produzir e tem que andar, mas não pode mais só emitir uma coisa, tem um procedimento. E é uma coisa, no atual. Outra, através do OMC, cada um dos 164 membros do OMC, inclusive o Brasil, Estados Unidos, México, o resto, eles têm que notificar a OMC sobre cada regulamento técnico, rascunho e final, e tem que deixar pelo menos 60 dias de consulta pública global. Isso é feito através de um sistema que se chama IPEN, é grátis, e uma das coisas que estamos tentando fazer dentro da coalizão e capacitar nossos membros de como cada empresa e associação deveria entrar nesse sistema e ver e monitorar essas publicações. Tá lá. Então, você
falo com as pessoas às vezes, não seria bom ter um sistema global onde você poderia monitorar? Existe. Mas agora pergunte, quem está utilizando o sistema? E é importante que quando tem uma norma, regulamento técnico que não seja baseado em normas internacionais, já é ilegal em termos internacionais. Só que tem que se manifestar, entregar comentário antes do fim da janela. Daqui a pouco tem a possibilidade de expandir o ATEC, o protocolo para os Estados Unidos, com outros anexos, em particular um anexo sobre dispositivos médicos. Daí uma outra oportunidade de avançar nossos trabalhos em convergência em particular. Marina. Não, e acho que só complementar um pouco dessa ideia, muitas vezes a gente acha que não vai ter um impacto direto no business da empresa, essa atuação, por exemplo, via e-ping, direto na OMC. Mas se você vai depois no órgão regulador reclamar de um determinado documento ou pedir apoio do seu país para que o seu país reclame de um determinado regulamento que foi publicado e que não segue os padrões internacionais, uma das primeiras coisas a se verificar é se você já adquiriu aquele direito inicial de preferência de ter se manifestado contra o regulamento e de ter apontado os problemas, né? Então, eu diria que é o primeiro passo, eu acho, para você gerar um impacto de tentar tirar da frente da empresa um problema regulatório que se coloca. E eu acredito que todos os problemas de fluxo de comércio têm que ser atacados, né, de verdade, para promover maiores exportações, para promover o fluxo de mercadorias, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades também que elas caminham em paralelo, né? Então, no caso, por exemplo, sabendo da importância da estratégia do mercado norte-americano para o Brasil, você ter um protocolo que já traz boas práticas regulatórias e já está implementado, já está em vigor no Brasil e que vai gerar e que pode gerar negócios, então faz sentido, né, explorar ainda mais maior regulação positiva nessa via, sem prejuízo de se trabalhar outras vias que vão aparecendo. O que a gente percebe é que, infelizmente, do ponto de vista, às vezes, negocial, não acontece tudo ao mesmo tempo. E aí você tem que estar muito atento ao que está acontecendo internacionalmente para conseguir atuar em todas as esferas, né? Mas a regulatória, a gente vê assim com um certo pesar, às vezes, que ela, às vezes, ela é atacada por último. E ela tem um impacto econômico importante, né? Especialmente quando você gera um resultado do tipo padronizar uma regra, um regulamento técnico internacional, ou uma referência que já existe, e isso permite que o teu produto, que antes estava sujeito a um tipo de barreira, passou a poder ser comercializado livremente. Isso tem um custo, né? Na verdade, tem um ganho potencial muito grande. Então, eu acho que essa é a mensagem, né? Olhar para boas práticas regulatórias como uma oportunidade de ganho econômico importante para as empresas. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez aos dois, a todo mundo que prestigiou até agora, aguentou um pouquinho mais aí do final. Obrigado a todos e a gente coloca a BIMED mais uma vez à disposição de vocês. Obrigado.